Gravando já, tá. Vamos começar a falar um assunto um pouco mais rebuscado. Em que sentido? Parte de vocês já ouviram falar, já passaram por isso, lá pelos primórdios do primeiro período. Mas aqui eu vou voltar com essa aula e dar uma atenção, né? Porque logo após o que seria fluxo contínuo, caixa contínua, né, da disciplina da fisiologia, são essas as ordens, né? Na qual depois de homeostasia, enfim, a gente cai hoje em potencial de ação, como que o neurônio é capaz de propagar, gerar corrente elétrica, tranquilo, tranquilo entre aspas. Você já possui uma base, e agora a base vai ser maior, certo? Depois, para a gente lembrar a neurotransmissão, para depois a gente cair em sistema nervoso autônomo, falar em simpático, parasimpático, né? Para depois a gente falar em coração, contração do estado esquelético, enfim, né? Nossa, Daniela, só o Zelda ali atrás, já fiquei emocionado, viu o Zelda ali atrás de você, ó. Foi o Arthur que desenhou. Perfeito, Zelda. É. O Link, Depois eu tiro a foto e te a mando. princesa Zelda. Mas aí cai nessa seguinte ordem. Então, o que vai aqui para frente é o potencial de ação. Depois, neurotransmissão vai bem rápido, né? Porque já sabe, inclusive, já falei muita coisa, vão aprender. Essa aula aqui eu vou mandar para vocês, vou mandar para a coordenadora. Eu mando por e-mail lá junto, mando tudo junto, aí vocês baixam lá no Drive, já fica tudo tranquilo, tá bom? Então prestem atenção, qualquer coisa podem me perguntar aí, desmutar. Eu troquei de microfone, acho que a voz é uma melhorada, enfim. Mas mesmo assim eu estou gravando. Então, qualquer coisa você pode me arguir lá e me perguntar sobre alguma coisa. Ô, Hélio, Oi. você não chegou a colocar nenhum material no AVA sobre esse assunto que você vai falar hoje, não? Nada, botei nada. Aí a culpa é minha, tá? Desculpa. Tá bom. Mas eu vou botar, tá bom? Botei não. Tá joia. Mas fica tranquilo. Dividiu aí para vocês? Dividiu? Sim. Perfeito. Então, olha só. Na verdade, olha como é que as coisas, como muitos de vocês, né, até mesmo no primeiro período, já escutou algumas coisas, né, eu falando. Infelizmente, a gente não teve tanto tempo de sala de aula devido à questão de ficar em casa, em quarentena, a turma do primeiro período. Mas percebam que muitas coisas agora que eu vou começar a falar, o que ficaria meio que surreal você pegar, por exemplo, um livro de fisiologia humana, né? Um livro de fisiologia humana. Fala, Felipe, tudo bom? Boa noite. Pegar um livro de fisiologia humana e ler sobre esse assunto aqui é complicado. Complicado não pela sua complexidade, né? Porque isso, quando você tenta pegar a parte textual e estudar, nossa, e aí iam para lá, iam que passa para cá. Aí você tem que ter uma ideia, uma noção de membrana celular, né? Para você começar a entender o que é um potencial da membrana celular, para que serve isso. E para você começar a entender como que as células, não só um neurônio, é capaz de gerar potencial elétrico, corrente elétrica. O que eu chamo isso aqui, de uma forma fisiológica mais bonita, potencial de ação. Então, a gente tem que passar por algumas etapas durante essa aula. Como eu disse, muitos já conhecem, já viram mais de perto, outros estão vendo a primeira vez, mas já tem um fator facilitador, porque na sala de aula antes já estava comentando alguma coisa do tipo, né? Então percebam que e a gente utiliza para explicar como que uma célula é como se fosse uma pilha, ela gera eletricidade, né? Vocês lembram? Tem alguns aqui que acho que nem tinham nascido na época, mas o primeiro filme, Matrix ou Matrix, enfim, né? Vocês lembram que tinham duas realidades, né? Uma realidade que você tinha um ser humano, um monte de ser humano dentro de cápsulas, em torres ali, sendo alimentados, que seja com conexões, e esses seres humanos alimentavam uma série de máquinas, um computador, enfim, ou seja, uma analogia. Nós, seres humanos, conseguimos gerar em cada célula nossa volts. Nós geramos volts, voltagem. Só que, na verdade, não é uma voltagem como se você colocasse o dedo na tomada, é claro.
127 volts ou 220 volts, claro que não. Na verdade, é em milivolts. Cada célula é capaz de fazer isso. E, na verdade, você consegue, no laboratório, pegar uma célula sua, colocar um voltímetro e perceber que o valor do voltímetro, lá, claro que é um voltímetro diferenciado, sensível, né? Ele consegue detectar lá alterações em milivolts de uma célula. Agora, a célula mais fácil para a gente explicar isso, a célula mais importante, ou seja, o poder maior de especialização de uma célula em fazer isso, é essa daqui, que é o neurônio. Entenderam? Então, se você falar assim, então uma célula do meu coração é capaz de gerar voltagem, potencial elétrico, em outras palavras mais bonito, potencial de ação, uma célula, um adipócito, do tecido adiposo, um tecido muscular, todas as células fazem. Então uma célula do meu sistema esquelético, um osteoblasto, osteoclasto, sim. Só que aquela que é especialista nisso e consegue fazer isso de forma mais fácil e não só realizar o potencial de ação, porque toda célula faz, propagar por entre elas de forma mais fácil, é o neurônio. Então essa aula é dividida numa questão do neurônio que eu falo, né, para a gente ter uma ideia, simplista e não simplista, na verdade, né? Falar do potencial de membrana significa potencial de repouso, ou seja, o que o neurônio está fazendo quando ele não está propagando ou não gerando uma corrente elétrica. Na verdade, a gente tem que entender, para entender o potencial de ação. Como se a aula fosse em 3 capítulos, em 3 partes, essa novelinha. O neurônio em si, o que é potencial de membrana e o que é o potencial de ação. É disso que se trata a aula, certo? Então, lá na frente, vocês vão ver que as coisas elas devem ser encaixadas e a gente tem que subir degrau após degrau. E às vezes, querendo pular um degrau mais rápido, fica difícil. E acontece a mesma coisa com a disciplina da fisiologia. Porque se você tentar entender que o próximo assunto, quando acabar isso aqui, o próximo assunto é neurotransmissão, vai ficar impossível você entender neurotransmissão. Porque neurotransmissão entre neurônios, falar de neurotransmissores dos neurônios, para você pensar em falar em patologia que tem a relação com neurotransmissão, você tem que saber o potencial de ação. Porque o que gera a liberação de um neurotransmissor é o potencial de ação chegando. Então, a gente vai por partes. Esse é o sentido, né? Aos poucos. E nós vamos. Vamos lá. Então, aquela frasezinha bem assim que tinha antigamente, né? No século XIX, né? Quando você pegava um encéfalo na mão, todo bonito, né? Aquele encéfalo bonitinho, etc e tal. Tinha-se aquela ideia de que o sistema nervoso central, apesar de você pegar um encéfalo do indivíduo. Encéfalo, vocês sabem, né? Telencéfalo, mesencéfalo, cerebelo, bulbo, enfim. Isso vem da anatomia, mas se você pegá-lo mais fresco, né? Você vai perceber que tem um tecido, um órgão que tem estrutura ali. Ok. Então, já se sabia que o cérebro, o encéfalo, vamos botar como todo, o encéfalo, né? Não só o cérebro. Cérebro, uma parte que está no encéfalo, vocês já sabem. Que esse todo, na verdade, como já se sabia a capacidade da propagação elétrica entre as células que estavam ali, e não se tinha no século XIX exatamente uma capacidade tecnológica de você ter uma visualização mais específica das células, que são neurônios. Então, eles acreditavam que era uma rede de células, obviamente, que fazia um prolongamento, ou seja, uma rede de prolongamentos contínuos, ou seja, na verdade, as células tocavam como uma rede, uma atrás da outra. Então, como se fosse uma rede uma rede de pesca, por exemplo, que cada encontrozinho ali vai fazendo os quadradinhos era o toque dos neurônios, das células. Porque como é que você vai imaginar, por exemplo, um potencial elétrico se propagando em toda a região do cérebro, chegando lá do frontal para a região parietal, sei lá, do potencial elétrico se propagando pelo cérebro, corrente elétrica, até que se me prove o contrário, e sempre foi assim, ela só se consegue propagar por onde ela tem condução, né? Mas você fala assim, poxa, mas se propaga no plástico? Não, na borracha não? Vai depender da voltagem. Corrente elétrica não se propaga pelo ar, propaga. Se você aumentar demais a diferença, né? Para quem é especialista nisso, você faz um arco voltaico, né? No avião se chama fogo de São Telmo, né? Aqueles raios, aquela corrente de plasma, enfim. Você vê isso? Mas dentro da gente isso não acontece. Então, as células têm que estar ligadas para essa corrente elétrica passar. Daí vem essa teoria reticularista. De reticular, de rede pequena. Aí,
Esse indivíduo, ó, Ramon e Cajal, ele percebeu assim, ó, as células, tudo que nós sabíamos no século XIX, é uma pessoa só, tá? O Ramon e Cajal, o sobrenome dele. Tudo que nós sabíamos, o que, que nós sabíamos? Que o nosso sistema nervoso central é uma rede contínua de prolongamento, está errado. Porque qualquer célula nervosa, encaixa-se aí o neurônio, elas são individuais. Aí ele disse, a comunicação se faz entre células separadas. Aí ficou um paradoxo, ficou um problema. Como é que você, por exemplo, vai explicar uma voltagem gerada por uma célula, que já sabia nessa época, em milivolts, como é que ela vai passar de um neurônio para o outro se há uma fresta, ou seja, uma fenda, não há toque sináptico? Aí veio o termo sinapse. O termo sinapse, ele não é utilizado só para neurônio. Qualquer célula é capaz de fazer sinapse. A sinapse, o termo da fisiologia em sinapse, é o contato celular, contato físico. Só que esse contato físico pode ser de duas formas. Ou seja, a sinapse, de tal forma, significa o quê? Como que a célula vai propagar aquele potencial elétrico que ela recebeu. Ou ela pode propagar simplesmente porque ela tem um contato físico, ou ela vai propagar de outra forma. E esse indivíduo veio e descreveu com o advento, com a melhoria da microscopia. Só que ainda não explicava muita coisa, né? Não explicava, por exemplo, como que através que esses neurônios não têm contato uns com os outros, como é que isso passa de um para o outro? Você tem um espaço físico. Veio a complicação. E essa ideia de que o nosso sistema nervoso central ele é feito de neurônios, conversa. Vocês lembram disso, se não me engano? Que para cada neurônio que existe no seu sistema nervoso central, existem 10 outros tipos de células que não são neurônios. Alguém lembra o nome dessas células? Ó, rapidinho. Divide aqui. Vocês lembram, ó. Só pra gente ficar mais contraído, ó. Quer ver? Como vocês lembram? Deixa eu ver aqui. Meu. Aqui, ó. Vocês lembram? Lembra disso daqui? As famosas células da onde? As famosas células da glia. Tá vendo? Você tem neurônio. Mas a maioria, gente, a maioria das coisas que estão, a maioria das coisas, das células, né? A maioria das células que estão no seu sistema nervoso central não são neurônios. Quando alguém falasse para vocês, ó, o sistema nervoso central é feito de neurônios. Também é. Ah, mas é, ok, mas então é a maior quantidade são neurônios. Também não. São as células da glia. Só para a gente lembrar isso aqui, ó, para vocês tirarem isso já da cabeça, né? Se você olhar aqui, por exemplo, ó, você percebe que células da glia existem alguns nomes. Por exemplo, quem que vocês lembram? E no final dessa aula eu vou falar da famosa bainha de mielina. Vocês lembram da bainha de mielina? Né? Eu vou voltar a falar dela, do porquê, da importância dela, por que ela faz com que o neurônio que tem no axônio, daqui a pouco eu vou entrar na anatomia do neurônio, tá? Estou conversando. Por que o neurônio que tem essa famosa bainha de mielina, o potencial elétrico é mais rápido? Porque existem neurônios que tem na sua parte o axônio que é desmielinizado, ou seja, não tem a bainha de mielina. O potencial de ação, ou seja, a corrente elétrica se propaga, mas é lento demais comparado com aquele que tem aquela bainha de mielina e tal. Muitas pessoas falam, a bainha de mielina é como se fosse no neurônio um fio, a parte de borracha do fio, o invólucro, que é uma espécie de isolante. Tá certo e tá errado. Tá mais errado do que certo se você falar isso. E, na verdade, você fala, então a bainha de mielina, para o neurônio que tem, é uma parte natural do neurônio, da célula neuronal. Não. A bainha de mielina entra nisso que eu estou falando. Ó. É um grupo de células diferentes. Então, são as células da glia. Então, por exemplo, ó, existem um bem bonitinho, olha que nome bonito, oligodendrócitos. O que é isso? São células produtoras de bainha mielina. Isolante elétrico, entre aspas, para material, para neurônios do nervo central. Aí tem a célula de Schwann, um alemão que deu o nome. Produz a bainha mielina, só que é no sistema nervoso periférico. Em outras palavras, ó, você está vendo aqui um axônio de um neurônio. Você está vendo uma célula aqui, ó.
Olha o núcleo dela. E não é um neurônio. E olha o que os prolongamentos dela do citoplasma estão fazendo. Estão abraçando o axônio e se enrolando em volta, ó, fazendo um envelope em volta desse axônio. Ora, isso aqui não é um neurônio. Neurônio faz parte do axônio, né? Olha aqui, ó, o neurônio bonitinho, depois os dendritos, a gente vai falar deles. Olha o axônio dele aqui bonitinho, a parte final, onde ele vai fazer ponto com outro neurônio. Perceba que eu tenho uma célula aqui, ó, não tem nada a ver com o neurônio. E olha os prolongamentos dela aqui, ó, se enrolando no axônio. Essa é a bainha de mielina. Bainha de mielina não é do neurônio. É formada por outras células que estão no sistema nervoso central. As famosas células da glia. Aqui é uma delas, ó. Os oligodendrócitos. Tá vendo? Existe outra célula chamada astrócitos. Vou pegar logo a imagem. Por que eles são chamados de astrócitos? Astrócitos, porque quando olharam pela primeira vez isso lá no seu encéfalo, nossa, lembra um astro, lembra uma estrela, ou seja, uma célula toda raiada com seu citoplasma. E aquela famosa barreira hematoencefálica, o que significa isso? Nem tudo que está na sua corrente sanguínea vai para o seu cérebro, para o neurônio. Então, aquela dipirona que você toma, ou aquela droga, por exemplo, ou quando cai na corrente sanguínea, vai lá para o sistema nervoso central, mas no vaso do sistema nervoso central. Não significa que vai sair de dentro do capilar e ter contato com o neurônio, porque existe uma proteção naturalmente nos vasos sanguíneos do encéfalo para os neurônios. Isso forma uma barreira, chamamos de barreira hematoencefálica. Hematoencefálica. E quem cria essa barreira? São os neurônios? Não, é outra célula da glia, chamada de astrócito, ó. Olha que bonitinho. O que ela faz aqui, ó? Isso aqui é um capilar sanguíneo, um vaso sanguíneo. Olha o que os astrócitos fizeram, ó. Abraçaram esse vaso sanguíneo. E não é qualquer substânciazinha que vai ter acesso ao seu encéfalo. Tem que passar por essa barreira. Então, ó, se você toma um fármaco que age no cérebro, um ansiolítico, um antidepressivo, o álcool, drogas alucinógenas ilícitas, que você tem uma mudança de comportamento, é porque essa droga consegue, são drogas lipofílicas, feitas para isso. Né? Então a droga consegue. Porque o álcool te deixa ver, porque ele consegue sair daqui de dentro do vaso e pegar o neurônio. Né? Então o astrócito tem essa função, por exemplo. Olha aqui, ó. Você está percebendo aqui, ó, um astrócito, parece uma estrela, né? Olha os prolongamentos celulares dele aqui, ó. E o que é isso aqui? Olha o vaso. E olha esse vaso. Tá todo abraçadinho por ele, ó. Não deixando que qualquer substância vá de encontro aos seus neurônios. Do jeito que entra no seu cérebro, vamos dizer, a grosso modo, ele vai sair. Olha essa daqui, ó, o oligodendrócito fazendo a bainha de mielina, tá vendo? Ó? Dando suporte, inclusive ela. Ela faz a barreira hematoencefálica. Tá vendo? Ó? Um vaso, um capilar sanguíneo, olha como é que os astrócitos vão abraçando, ó. Enfim, tá vendo? Ó? Os astrócitos agarrando, tipo fazendo como se fosse um fio, um invólucro em volta dos capilares. Não deixando que qualquer coisa que entre no seu cérebro, no seu encéfalo ou no sistema nervoso central, tenha acesso aos neurônios. Tem substância que consegue atravessar aqui. Ela tem que ser lipofílica, tem que ser feita para isso. Anestésia, suas drogas ilícitas, etc. Ô, professor. Oi. Desculpa atrapalhar. Não atrapalha. O que faz o astrócito ou a célula glia em si fazer esse envelope, ter essa tendência de envelopar o vaso sanguíneo ou até mesmo o neurônio? Porque, tipo assim, poderia ter algum tipo de fármaco que atrapalha esse tipo de envelope nos vasos sanguíneos, nos neurônios? Não. Por quimiotaxia. Cada célula, naturalmente, através do início da sua formação, que era uma célula-tronco, né, ela é direcionada no seu material genético a fazer aquilo. Então, por quimiotaxia, um oligodendrócito, por exemplo, lá no sistema nervoso central, vai jogar prolongamento para o axônio e começar a abraçar esse axônio formando a bainha de mielina. O astrócito, por sua vez, ele tem quimiotaxia por endotélio, capilar sanguíneo. Então, ele vai abraçando esse capilar, fazendo essa barreira. Isso é a parte do DNA nosso, dessas células, que está prescrito para elas procurarem esse tipo de membrana celular do outro, né? Quimiotaxia. Questão de receptor. Aí você pergunta, existem drogas que podem atrapalhar isso? Existem. Remédios? Não. Droga ilícita? Sim.
Não sei se você lembra, acho que foi você, Fabrício, que logo quando começaram as aulas, eu cheguei, estava só eu, coordenador de vocês, estava você, acho que estava o Felipe, estava falando de droga de abuso. E uma droga de abuso que eu falei, que é ilícita, são aqueles solventes orgânicos, né? Cola que as pessoas aspiram, aquele lança-perfume. Essas substâncias, já, assim, elas têm uma ação bem forte na bainha de mielina, tá? No sistema nervoso central. E nos astrócitos. Óbvio, porque toda droga, se ela te dá aquela alteração de efeito de comportamento, é porque ela saiu do sangue e entrou no seu cérebro. Então, ela passou a barreira. Então, esses fármacos que são solventes inalantes, aí você pega o lança-perfume, que é o mais usado, né, normalmente, carnaval, nessas coisas, você está passando o astrócito, ele é feito para isso, óbvio, ele lesa esse astrócito, certo? A barreira hematocefálica pode ser lesada. É refeita? Depende, porque também são células do sistema nervoso central e são células permanentes. A sua replicação, a taxa mitótica é baixíssima, quase zero, como um neurônio, embora não seja. Entendeu? Mas o que eu ia falar? Existem relatos já em artigos, mas assim, o número, né, o estudo está muito baixo ainda. Você me perguntou isso e eu estava lendo isso mês passado, que a incidência de esclerose múltipla, não esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla com usuários de drogas inalantes, drogas ilícitas. Existe uma relação, tá? Qual a diferença da esclerose múltipla para aquela esclerose lateral amiotrófica? A bainha de mielina nas duas são destruídas. Só que que parece ser mais grave, inclusive aquele Stephen Hawking, que infelizmente faleceu, você percebe que a parte motora dele não tinha, mas a parte cognitiva dele, ó, Isaac Newton, Einstein, ele estão ali junto no pedestal. Então, a parte cognitiva dele está ok. Só que a esclerose lateral amiotrófica, como eu disse, essa doença, a pessoa perde a parte motora porque as bainhas de mielina da musculatura muscular se perde, então o potencial elétrico não consegue chegar lá, ela não tem contração. Perfeito. Só que a esclerose múltipla, a destruição é feita no oligodendrócito, que é lá no sistema nervoso central, ou seja, é a destruição da bainha de mielina em estruturas no sistema nervoso central. Aí você pega, aí você percebe os sintomas da esclerose múltipla, como é diferente da lateral amiotrófica. Quando a pessoa entra em surto na esclerose múltipla, você vê mudança de comportamento, você vê alteração motora, você vê que uma pessoa, de repente, ela entra num padrão de bipolaridade, assim, ou mania do nada. E sempre quando a pessoa tem uma crise de esclerose, ela não tem cura também, você controla, ela tem uma crise e ela tem um sintoma. Então, ela nunca volta ao normal. E aquele sintoma sempre vai ficar depois daquela crise. Tem outra crise, esses sintomas vão ficando. Não tem a volta, porque é célula central, mesmo que seja oligodendrose, enfim. Então, enfim, a sua pergunta, há uma relação, sim, com não droga-fármaco, mas em relação droga ilícita e principalmente os inalantes, que destrói muito a barreira hematocefálica. E é lá no sistema nervoso central. Te respondi? Respondeu, entendi. Obrigado. Acho que eu mandei essa aula de droga de abuso. Felipe estava, eu lembro que o Fabrício tinha um aluno do primeiro período, que eu não lembro o nome, que estava lá também. Tinha mais duas alunas, acho que a Tanise estava, não lembro. Mas tem a parte que são solventes orgânicos, né? A inalação daquilo dá. Você ficar cheirando gasolina, por exemplo, ali, né, a gasolina dá uma doideirinha, dá uma loucura, porque aqui tem alguns solventes, de posto, né, de gasolina, isso pode te dar. E isso, ao longo do tempo, pode complicar exatamente essa situação que você tem com você. Tá vendo? Bem bonitinho, tá lá. Ó, umas trostas. Claro, né? Cara dele, ó, estrelado, tá vendo? Enfim. Você já falei, ó. Aí tem as ependimárias, ó, não são neurônios, mas estão lá. O que as ependimárias fazem? Produz o líquido céfalo-raquidiano, né? Aí tem os famosos ventrículos cerebrais, vocês lembram disso na anatomia, isso tanta questão de passar para quem já teve anatomia, quem não teve vai ter isso comigo ainda, tá? Produzem o líquido céfalo-raquidiano, não são neurônios que produzem, né? Então, olha, as células ependimárias com seus cíliozinhos, ó, que produzem movimento, todo esse líquido céfalo-raquidiano. Tá vendo? Ó, os cíliozinhos aqui, ó. Aí, enfim, importa os ventrículos cerebrais,
Deixa eu ter mais uma aqui, que é essa aqui, ó. Ó, a última, a micróglia. Pois é. Na verdade, quando a gente fala em sistema imune, se vocês tivessem aula de imunologia, por exemplo, a gente pensa, nossa, quantos nomes de células diferentes tem no sistema imune, né? Mas a gente tem um macetezinho, porque às vezes é a mesma célula, só troca o nome porque ela troca de local. Então, vou dar um exemplo. Aí você vai fazer um exame de sangue, tá lá, neutrófilo. Tá, mas tem macrófago no sangue? Não. O macrófago é o neutrófilo que saiu do sangue e foi para um local, tecido conjuntivo, para fagocitar alguma coisa. Mas o macrófago lá no sangue era o neutrófilo. Entendeu? Então, às vezes é a mesma célula. Troca o nome porque troca o local que ela tá. Ah, então, será que tem lá no meu sistema nervoso central, tem célula de defesa? Tem. Tem macrófago lá? Tem. Só que ele vai chamar macrófago? Não. Ele vai chamar micróglio. É uma célula da glia pequenininha, ó. A micróglia, a função dela, fagocitar células debres ou... Enfim, tem essa função lá. Então, percebam que falar de neurônio, etc, etc e tal, ok. Mas neurônio não é a coisa mais importante do sistema nervoso central, não. Existem células que dão suporte a eles, para que eles possam exercer a sua função plena. E essas células de suporte aos neurônios são as famosas células da glia, certo? E aí, vocês devem lembrar, são as células que formam a bainha de mielina, são os oligodendrócitos e as células de Schwann. Existem os astrócitos, que formam a barreira hematoencefálica, ou seja, nem tudo que você está botando na corrente sanguínea vai cair lá no seu cérebro, a não ser que a substância consiga atravessar essa barreira. Tá vendo? Você tem as células ependimárias que produzem o líquido céfalo-raquidiano, que isso é importante, não interessa agora. Você tem a micróglia, que são macrófagos do sistema nervoso central. Falei nem de neurônio ainda. E tá lá. Então, primeiro, para começar, já tira essa ideia, essa história de que só o sistema nervoso central é feito de neurônios. Não é. Meu Deus, é muita coisa. Você acha? Não é não. Na verdade, é a minoria. Né? A maioria de suas células não são neurônios, são essas células da glia. Por isso que são glia. Aí você coloca o nome dele na frente, glia. Né? Micróglia, oligodendrócitos, por aí vai. Mas fica preocupado não, Mike, isso é tranquilo. É porque isso aqui eu só estou falando com vocês, não estou dando aula. Mas isso aí chegar num ponto, no primeiro período eu vou dar aula para vocês, tá? Ok. Tudo mastigadinho. Tá, vamos lá. Perfeito. Então vamos aqui, ó. Quando você fala no neurônio clássico, ó, você percebe, ó, que só para a gente relembrar o neurôniozinho, que a gente sempre desenha assim por forma didática, né, desenhando o neurônio como se fosse um ovo meio frito, né? Esse trocinho aqui com um rabinho, etc e tal. Mas na verdade isso é a figura clássica de um neurônio. E que de fato o neurônio ele pode ter várias formas. Essa é só a visão clássica, na qual no mínimo vocês devem saber algumas partes dele, para não esquecer. Por exemplo, ó, existe o corpo do neurônio, né, chamado de soma. Eu até chamo mais de soma do que corpo. Seria como se fosse o citoplasma, a parte celular bonita dele, né? Eu chamo de soma. Mas é corpo também, a cell body. Corpo ou soma? Você pode escolher. Tá aqui. E essas ramificações aqui, ó, são chamadas de dendritos. Como vocês sabem. Tá vendo? Dendritos, vários dendritos. E você tem um soma do neurônio. Daí você percebe que você tem um prolongamento dele, ó. Este prolongamento dele é o famoso axônio. Axônio, muito bem. E esse axônio vai se ramificar para fazer as suas famosas sinapses, o toque celular. Só que presta atenção em duas coisas. Primeira coisa, você está vendo aqui que tem uma sinapse. Por que é uma sinapse? Depois tem um conceito ali na frente, vai estar escrito bonitinho, mas por que é uma sinapse? Que é uma junção celular. Ah, professor, mas essa junção não está bem junta não, ó. Tem um espaço aqui. Tem, porque você já sabe que nenhuma sinapse neuronal tem toque. Ele não toca em nada. Ele vai deixar uma fenda aqui, ó. Todas. E não é só entre neurônios e neurônios. Então, vou falar de sinapse entre neurônios. É desse jeito. Ah, mas se o neurônio estiver indo, por exemplo, um axônio desse aqui, estiver indo para o músculo liso, para inervar um vaso sanguíneo, para fazer com que o vaso sanguíneo contraia, ou libere uma substância que relaxa, vai para lá um axônio. Da mesma forma, nunca terá toque. Sempre, toque não de transtorno, né? Toque de tocar. Aqui, ó, vai sempre terá esse espaço aqui. Essa é uma fenda. Daí eu chamo de fenda sináptica. Ok, vamos falar muito disso daqui a pouco. Segunda coisa,
Você percebe que esse axônio, existe uma coisa enrolada aqui, ó. Você vê até núcleo, ó. Tá vendo? Ó. Pois bem, isso é uma célula à parte que está formando a bainha de mielina. Tá vendo? Então, muitos dos nossos neurônios, né, têm bainha de mielina. E tem uma importância muito grande. Qual é? Já adianto para vocês. É fazer com que isso aqui, quando gerar corrente elétrica, e o foco dessa aula é entender como que ele gera, é fazer com que isso seja propagado para as outras áreas. Mas primeiro tem que entender como ele gera. E quando ele gera, isso aqui vai passar para cá. Passar. E a função disso aqui, ó, da bainha de mielina, é um isolante que vai evitar com que o potencial elétrico se espalhe, porque é muito líquido, porque 70% do nosso corpo, ainda mais no nervoso central, são fluidos, blá, 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 blá. Na verdade, a função disso aqui é aumentar a velocidade de condução elétrica. Um neurônio que perde a bainha de mielina, a velocidade de condução elétrica é reduzida. Perdido por doença. Existem doenças que fazem isso. Esclerose lateral amiotrófica, que eu dei exemplo, por exemplo. É reduzida. Aí você imagina assim, como é que você vai reduzir o potencial de ação para a musculatura da sua coxa, da sua perna, para você ficar em pé? Pois é, ou existe o potencial de ação ou não existe. Que é a famosa lei do tudo ou nada. E aí eu já vou chegar e falar disso para vocês. Tá, mas vocês percebem que se eu chegar e perguntar assim, ou um professor sacana perguntar, quais são as partes do neurônio clássica? Você vai falar o soma dele, né? Muito legal, os dendritos, o axônio e sua parte terminal. Normalmente os livros chamam de botão terminal. É onde vai fazer a sinapse. Aí o professor, você não falou da bainha de mielina? Aí você, você não estudou? Porque, cadê? Ele não é... Isso aí é uma célula da glia, não é do neurônio. Entenderam? Então, só para questões um pouco mais... entrarem um pouco mais na fissura da fisiologia, né? Se perguntarem a você, você não está falando da bainha de mielina? Sim, porque você está me perguntando sobre o neurônio, não sobre ele e qual célula da glia que é importante nessa situação. Conseguiram entender? Sim. Sim. Ótimo, beleza. Essa aula gravada aqui, eu vou passar não, hein? Tá valendo ouro, vou passar para todo mundo, hein? Explicando até demais, hein? Cadê a Carla? Carla, vou te dar essa aula não. Por quê? Porque você tá merecendo. Lógico, eu tirei boa nota, eu acho. Eu acho. Merece. Só como é que é, Daniela? Oferece, não? Isso aí da hipertensão arterial, vai dar edema membro inferior. Ih, terrível. Mas é porque eu tenho que equilibrar. É sal com açúcar, né? Aí você vai equilibrando. Isso, tem que equilibrar. A insulina com glucagon, né? Já, porque senão dá tontura. A hipertensão com a diabetes, você vai equilibrando ali um com o outro ali, né? Vamos? Cadeira, hein? Você pode ler aí, ó. Pode ler glutamato monossódico. Tá enganando sua língua, lembra que eu expliquei? Eu quase não como, não. Brincadeira, gente. Então vamos lá. Bora. Então, assim, se perguntarem, assim, se eu começar a falar, você está vendo aqui uma coisa um pouco mais rebuscada já. Então, o que você está vendo aqui? Nada demais. Vários neurônios. Fazendo o quê? Sinapse. Então, o que você está vendo aqui? Ó? Um neurônio. Você está vendo o corpo de um neurônio, bem simples. Ok. Nada demais. Os dendritos, como vocês aprenderam. E o seu axônio aqui, ó. Ok. Inclusive, esse axônio tem até a bainha de mielina, ó. Né? Tá aqui, que não faz parte do que não faz parte do neurônio, né? Uma célula da glia, né? Enfim, não importa lá. Aí percebam que ele até tem espaço aqui, ó. Esse espaço é importante para a gente no futuro entender uma coisa que eu vou explicar. Você vê que ele não é tudo fechado, ele expõe o axônio em alguns pontos, ó. Os famosos nodos de Ranvier. Lá na frente eu vou falar isso. Ok, tranquilo. Então ele está indo fazer sinapse com os outros neurônios. Uma sinapse aqui, uma sinapse aqui, uma sinapse aqui. Tá, o que eu posso tirar de bom, de detalhado dessa figura? Tirem de bom e detalhado o quê? Você percebam que essa sinapse aqui, ó, tá tocando? Não, está tocando. Tá tocando? Não, tá tocando. Tá tocando? Também não. Até o próprio neurônio que está recebendo sinapse, se você ampliar aí, ó, também não está tocando.
Então, não importa. O neurônio, quando vai fazer uma sinapse, vai de encontro a outra estrutura para estimular, para fazer o que for. Neurônio é outra estrutura. Não toca. E qual o sentido da corrente elétrica nesses neurônios? Existe. Então, o que está escrito aqui? Sentido do PA. Sentido do potencial de ação. Funciona assim, ó. Preste atenção. Isso aqui é uma sinapse? É. Isso aqui é uma sinapse? É. É. Perfeito. Então, digamos que esse corpo aqui, esse soma, gerou um potencial elétrico. Gerou uma descarga elétrica. Como que gerou? É o foco da aula, né? Agora não interessa, mas gerou. Então, ele vai se propagar. Então, qual o sentido que isso vai? Vai subir, vai para os lados? Para onde vai? Sempre no sentido, gente. Ó. Ele vai passar, possivelmente, se ele estiver pelos dendritos, pelo soma, axônio e só para a sua fenda sináptica. Alô, oi? Daniela, vou mutar seu microfone. Tá? Barulhinho, depois você desmuta, tá? Ó, então aqui, ó. Então, perfeito. Então, você aprendeu que isso aqui é uma sinapse. Isso aqui é uma sinapse, isso aqui é uma sinapse. Ah, então tem algo antes e depois da sinapse. Então, tem um neurônio antes, tem um neurônio depois. Ah, então se eu falar assim, qual o sentido da potencialização? Dendritos, axônio, dendritos, corpo e axônio. É sempre nesse sentido. Mas a gente fala de uma forma bem assim, ó. Qual o sentido do potencial de ação? Do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Sempre nesse sentido. Agora, será que esses neurônios não podem gerar um potencial elétrico e a corrente subir, já que tem uma sinapse aqui, e vir contra? Jamais. Esse é também dos focos, não. Vocês entenderem por que o potencial no neurônio, potencial, ou seja, a corrente elétrica ela tem um sentido único. Ela sempre dessa forma, ó, no dendrito, no corpo, no axônio. Nunca ao contrário. Então, a gente fala bem assim, ó, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. É numa única direção. A direção não é bidirecional, né? Aí você me pergunta assim, professor, mas tem sinapses que podem ser bidirecionais? Podem. Só não podem que os neurônios fazem. Então, eu vou explicar qual que faz. Tá vendo? Então, sempre do neurônio pré para o neurônio pós. E é mais ou menos isso que você está vendo, seria a vida real, né? Porque a gente sempre coloca assim, ó, um neurônio fazendo sinapse com 1, com 2, com 3. Na verdade, cada coisinha pretinha dessa aqui, ó, parece um espermatozoidezinho. E isso é um neurônio rosinho. Mas olha a quantidade de outros neurônios que estão chegando nele. Isso são sinapses. Então, cada neurônio pode receber milhões de sinapses. Cada neurônio pode receber, prover de outros milhões. E se você ampliar isso aqui, você vai perceber, né, lá na frente tem figura, e não está tocando não, tá? Então você tem uma sinapse no corpo dele, no soma, né? Você tem sinapse nos dendritos, você pode até ter no axônio. Então sempre. Agora, professor, eu ainda não consegui entender por que sempre do pré para o pós, não do pós. Então, na verdade, quando esse corpo neuronal gerar um potencial de ação, ele não pode tomar essa sinapse e voltar, não? Não. Sempre vai ter esse trajeto para o axônio para o seu pós-sináptico. Nunca para o pré. Mas aí, você não explicou por quê. Calma. Eu só quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Porque o que vai explicar isso aqui é a anatomia morfológica da sinapse. Para a gente chegar lá. Professor, Pois não. Qual é o hormônio? O neurônio? Onde fica situado o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico? Para o pessoal do primeiro que não entende. E eu também, lógico. Onde fica assim? Aqui, ó. Um neurônio. Outros neurônios. Aqui não é uma sinapse? Tem uma sinapse. Sim. Então, e eu disse para vocês que o potencial de ação ele sempre vai ter um sentido. Qual? Dendritos, corpo e axônio, não é? Aí vem a sinapse. Então, esse é o sentido do potencial de ação. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar que a corrente elétrica queira subir aqui agora. Qual é o sentido que seria aqui, ó? Axônio, corpo, dendritos. Isso é impossível de acontecer. Porque a biologia celular, a morfologia celular não permite que o potencial de ação volte pelo axônio.
Então, uma maneira mais simples da gente falar isso, com a maneira de resumir, a gente fala neurônio pré e neurônio pós. O que é o neurônio pré e o neurônio pós? O neurônio pré é quando ele termina o seu axônio e ele já está jogando aqui, ó, já está na sua sinapse. Então, esse aqui é o neurônio pré-sináptico, esse aqui, ó. E esse aqui já é o neurônio que está recebendo o axônio, é o pós-sináptico. Se eu vir para essa figura mais difícil aqui, ó, por exemplo, ó, você tem um neurônio aqui, recebendo várias sinapses. Então, você está vendo que ele está recebendo várias. Esse neurônio aqui é o pré ou o pós-sináptico? É o pós, porque o pré, isso aqui é um axônio de um neurônio qualquer, tá vendo? Ou seja, o que está chegando, ó, tem várias coisinhas pretinhas. Essas coisinhas pretinhas são os axônios de outros neurônios chegando. Ó, outro chegando, outro chegando, outro chegando. Então, isso aqui seria de um neurônio pré-sináptico. Esse já seria o pós, porque o potencial de ação, quando ocorrer, vai para o axônio. Não vai voltar para o axônio dos outros, axônio dele, né? Não vai para o axônio dos outros que estão fazendo isso. Entendeu? Então, dessa forma. Sempre assim, ó. Dendritos, soma, axônio. Perfeito. Já fez sinapse aqui com outro neurônio. Pré-sináptico, pós-sináptico. Por que isso é pré-sináptico, pós-sináptico? Devido a esse sentido. Agora, tá vendo? Não tá, se você tentar voltar com a corrente elétrica, você não vai respeitar essa anatomia. Por enquanto, fica isso na cabeça. Ó. Dendritos, axônio, corpo, ó, você está fazendo o inverso. A corrente elétrica não consegue subir. Então, a gente fala neurônio pré-sináptico. É aquele que lançou o seu axônio para algum lugar e terminou. O pós-sináptico é aquele que está recebendo. Esse monte de coisinha pretinha. São vários axônios de neurônios. Por que eles são os pré-sinápticos? Porque a parte final deles está chegando. E esse está recebendo. É o neurônio pós-sináptico, que vai propagar aqui para os axônios. Então, o potencial de ação é sempre do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Ou seja, para o pré-sináptico, para o pré-sináptico e para o pós-sináptico. Tá? A explicação dessa é pela morfologia da sinapse, tá? Eu vou explicar logo lá. Então, quando você olha aqui, por exemplo, ó, se você olhar essa figurinha aqui, isso é uma fotomicrografia, não é um desenho. Aqui em cima eles desenharam. Então, o que você está vendo no desenho primeiro, que é fácil? Ó? Você está vendo a parte final de um neurônio. Está vendo? Ó? Isso que você está vendo aqui, é isso aqui, por exemplo, ó, chegando, como se estivesse chegando. Ou essa aqui, ó, essa parte finalzinha aqui, ó. E você até percebe que é porque você consegue ver um espaço aqui, ó. Tá vendo um desenho? Uma fenda aqui, ó. Não tá tocando. Ó, não tá tocando. Voltando, ó. Não tá tocando. Tá vendo? Não tá tocando. Isso aqui é uma fotomicrografia de uma sinapse no neurônio. Então, a questão hoje, né, e mais para frente, claro, não vai dar tempo para isso hoje, nem sala dá, nem online não vai dar, mas falar hoje, né? Eu vou voltar a falar e a aula gravada eu vou mandar, depois eu vou mandar aula para vocês. O que acontece? Isso daqui, como que a gente poderia explicar a corrente elétrica vindo por aqui, sendo gerada, e quando chega aqui, tem um espaço, mesmo que pequeno, em questão de nível celular. E em milivolts a voltagem gerada, né? 30 milivolts. Como que a eletricidade, digamos que isso aqui seja outro neurônio embaixo, como que a eletricidade vai chegar daqui e passar para cá se tem um espaço? É isso que intrigou por muitos anos os fisiologistas, né? Isso não é uma questão tão, não é difícil de entender, mas você tem que ter um conhecimentozinho de algumas coisas. Então, na verdade, é o que você está vendo aqui, ó. A fenda sináptica no espaço e você está vendo aqui, ó, o outro. Agora, olha, você está vendo na foto umas bolinhas pretas, tá vendo? Ó? Aqui, bolinha preta aqui. E ele te botou as bolinhas aqui, ó. E ainda no desenho, ele te colocou dentro da bolinha um monte de pontinho, ó. São os grânulos. Umas bolinhas, muito redondinhas, né? Bolinhas. E essas bolinhas, elas estão em uma sinapse já, né? Porque aqui não é uma sinapse. Embora não tenha contato, é uma sinapse. E essas bolinhas aí estão carregando alguma coisa. Aí você fala assim, então fica feio, né? Como é que eu vou falar bolinha? Né? Não. Bolinha tem um nome bonito em fisiologia. Tem um nome bonito. Tem esse nome bonito aqui, ó. Vesículas. Então, o nome vesícula é o nome para uma bolinha carregando alguma coisa. Então isso aqui são vesículas que estão já na sinapse do neurônio. Então são vesículas o quê? Sinápticas. Vesículas sinápticas. Então, só vão ter essas vesículas sinápticas aonde?
Na sinapse. Ah, então eu não vou encontrar vesícula sináptica aqui no corpo do neurônio? Não. Ah, então eu só vou encontrar vesícula sináptica aqui onde está na sinapse? É, por isso que é o nome dela. Tá, e daí? E daí que são bolinhas, vesículas, que estão na sinápticas, vesículas sinápticas. Elas guardam o quê? Carregam o quê? Claro, são vesículas que estão no neurônio. São vesículas que estão na parte final de um neurônio na sinapse. Carregam substâncias. São substâncias que estão dentro de um neurônio, na parte final. Neuro. Ah, neuro. Então, quem será que vai ajudar a propagação da corrente elétrica entre os neurônios ou outras células, visto que o mesmo não tem contato físico? É o que elas carregam. Essas substâncias que vão ajudar a transmitir. Neurotransmissores. Então, o que você está vendo aqui, ó, são vesículas contendo os famosos neurotransmissores, que ele colocou aqui no desenho para facilitar a sua visão. Então, de repente, alguma coisa é liberada aqui nessa fenda, vocês vão entender como depois, tranquilo. Só estou conversando agora. E esse neurotransmissor é liberado aqui na fenda. Agora ele vai ter uma ação. Excitar, inibir, a carência dele dá um problema, excesso dele pode dar problema, os neurotransmissores são vários. Enfim, então percebam, o que você está vendo aqui é um neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Sabe por quê? Por que eu sei que esse aqui é um neurônio pré-sináptico? Pois é, porque o sentido da propagação de ação, para ele se propagar, eu já disse para vocês que essas vesículas são importantes porque são elas que possuem os famosos neurotransmissores. É natural você imaginar que um potencial elétrico vem para cá, vocês vão entender como ele é formado ainda, né? Então, essa substância é liberada aqui, na fenda, que é o neurotransmissor. Digamos que seja dopamina, serotonina, não importa agora. Então, ela vai fazer com que haja ativação desse aqui, que é o pós. Vamos pensar ao contrário. A corrente elétrica voltando. Você consegue enxergar alguma vesícula com neurotransmissor aqui? Não. Como é que eu vou propagar? Por isso que eu chamo de pré-sináptico. Então, vamos voltar aqui. Com absoluta certeza, nessa parte do neurônio aqui, o neurônio pré-sináptico, por que eu chamo ele de pré-sináptico? E por que eu falo que é sempre dos dendritos, do soma e do axônio? Porque lá no botão sináptico, na parte dele, eu vou achar a vesícula sináptica, que vai liberar o neurotransmissor aqui na fenda. Agora, se eu vier aqui nesse neurônio, eu não vou achar a vesícula sináptica com o neurotransmissor nele aqui. Eu sempre vou achar na parte final do axônio. Entenderam? Porque esse sentido ele é único, ele não pode voltar. Porque para voltar, eu tenho que propagar o potencial elétrico pela fenda. Mas para eu propagar o potencial elétrico pela fenda e voltar, eu tenho que ter neurotransmissor. Mas esse aqui de baixo tem? Não. Ele só vai ter lá no finalzinho dele, no axônio. Entenderam? Por isso que eu falo do pré para o pós-sináptico. O pré-sináptico vai ter os neurotransmissores. O pós-sináptico só vai receber aquele neurotransmissor. E lá na frente vai continuar. Conseguiu entender, Carla e pessoal? Por enquanto. Eu vou falar mais. Sim, consegui. Sim. Deixa eu só... Vocês me dão 30 segundos para pegar uma água ali, rapidinho? Espera aí. Bora. Estão vivos? Vendo novela? Vivos. Beleza.
Fala, Felipe, manda. Pode falar. Ô, professor, Oi. desculpa, aqui eu Pode entrei falar. aqui no computador e eu achei que estava logado no da minha esposa, por isso que eu estou justificando aqui. Não, tranquilo. Ah, Tranquilo. beleza, valeu, obrigado. Ah, tô de boa. Relaxa. Então, olha só, aí você pensa assim, ok, falei, você já tem uma ideia do que é uma vesícula sináptica, o que tem dentro dela. Daí, imagine o desenrolar agora, uma questão, o assunto da próxima aula, quando acabar a potencial de ação, que é neurotransmissão, que é tranquilo para vocês também, mas você imagina numa questão agora na farmacologia. Porque tudo que se fala, principalmente para vocês, o professor de farmacologia, quando ele for dar aula, espero eu que ele dê uma aula com um scope, um foco maior no sistema nervoso central, principalmente de drogas que modulam comportamento, moduladores de humor, por exemplo, é impossível você entender qualquer tipo de mecanismo de ação que essas drogas fazem se vocês não entendem essa anatomia simples aqui, que todo neurônio tem uma sinapse química, que eu já vou falar, já falei o nome diferente. O que é uma sinapse química? É uma sinapse que não tem contato. Tá vendo? Ó, isso é uma sinapse química. Então, os neurônios, existem dois tipos de sinapses. Lá na frente está escrito isso. Existem as sinapses químicas, que é o que importa mais para a gente agora, porque do neurônio, principalmente, porque quando vocês estiverem na frente para falar de drogas do sistema nervoso central, você tem que saber que essas drogas vão agir aonde? Na fenda sináptica, aqui, olha, essa sinapse química entre os neurônios. Vão agir aqui. Qualquer droga que tem essa ação, antidepressivo, ou algum para estimular o sistema nervoso central, para estabilizar o humor, por exemplo. Ah, tem ação nas vesículas, liberando o neurotransmissor, é isso mesmo. Ah, o receptor fica aqui. Então, você já tem que começar, e é importante, o primeiro período já está ouvindo esse tipo de coisa, e não vai ficar tão penoso lá, tá? Mas só vai ouvindo, para entender. O círculo vai se fechar, vai dar o link. Só que assim, todas as sinapses são químicas, igual aquela que você viu? Jamais. Então, o que são sinapses químicas? Opa! Existem as sinapses químicas. Existem as sinapses químicas. Ok. Você sabe que é aquela que não tem contato, bonitinha, né, entre os neurônios. Então, vou botar assim, ó, neurônios. Né? Qualquer neurônio, inclusive interneurônios ou entre neurônio e outra célula qualquer. Esse neurônio, se falar em neurônio, não tem contato. Você vai ter a certeza que vai ter neurotransmissor. Só que nem todas as nossas células são neurônios. Claro, você tem célula epitelial, você tem tecido conjuntivo, e essas células se tocam. Então, só que aí já não são sinapses químicas. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Na figura você vê ó, uma célula, outra célula. Como é que você sabe que é uma célula? A membrana de uma célula aqui. Ó. É a bicamada fosfolipídica, bonitinha, né? Tá vendo? Parece até que tem três, né? Você vê assim, uma parte escura, uma parte clara e uma parte escura. Ah, mas eu aprendi lá no segundo grau, sei lá, ensino médio, não sei como é que fala mais. É uma bicamada. Mas na fotomicrografia, um professor aí, num concurso desse, quando ele pegar alguma coisa específica, ele pode perguntar assim, sabe-se que a membrana celular, vou falar tudo isso, tá, gente? Lá na frente. É uma bicamada fosfolipídica, aí você vê lá o desenho. Mas, na visão da microscopia eletrônica, você conta 3 cores. Explique. Pronto, você acabou com 99% de um candidato no concurso público. Tá? Mas, enfim, eu vou chegar lá. Uma coisa de cada vez, né? Sem atropelar. Você tem aqui ó, uma membrana de uma célula, a outra membrana de uma célula. Olha, de repente, o que as duas membranas se fazem. Tuf, se encostaram. Ó, de repente, se separaram. Aqui tiveram um toque pequeno, se separaram de novo. Isso aqui é uma sinapse. Só que é uma sinapse que tem toque. Está se encostando, está tocando. E esse tipo de sinapse tem um nome, que não é química, porque químicas obrigatoriamente não pode ter contato e tem que ter neurotransmissores em vesículas. Ponto. Acabou. Tem um barulho estranho? Vocês estão me ouvindo bem? Ou só em você que está o barulho estranho? Que aqui está um silêncio? Não está saindo áudio?
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo, normal. Normal, Sim. né? Boa noite. Sim. O que acontece? Parece que alguém tinha deixado sei lá, o áudio ligado e tava dando um barulho agudo aqui, entendeu? Tá. Todo mundo tá mutado aqui. Qualquer coisa, vocês me falam aí que se tiver alguém desmutado, eu muto aqui, que eu consigo mutar. Tá bom? Então, você percebe que tem que ter contato, né? Se tiver contato é diferente. Então, como é que se chama o nome das sinapses que não tem contato? Vocês já ouviram o nome? Sinapses elétricas. Sinapses elétricas. O que são sinapses elétricas? Contato físico. Olha lá, contato físico. Muito bem. Então, que sinapse é essa? Elétrica. Pronto. Elétricas não, né? Desculpa. Elétricas. Pronto, a sinapse elétrica. Isso aqui pode ser uma célula do seu, por exemplo, sua pele, tecido epitelial, por exemplo. Ok. Esse conjuntivo. As membranas estão se tocando. Tem algum neurotransmissor aí? Não. Tem vesícula? Não. Ou seja, aí já a corrente elétrica pode ser bidirecional. Tanto de aqui de baixo para aqui de cima, quanto daqui de cima para aqui de baixo. Como assim, professor? Imagine assim, ó. Vou tentar desenhar o que eu desenho no quadro, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um quadrado. Tem um quadrado aqui. Aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu botar ali branco aqui. Então, aqui. Vamos fazer assim agora, ó. Rapidinho. Vou botar aqui. Deixa eu botar a cor disso aqui. Sai daí. Vou botar a cor disso aqui. Tá, beleza. Vou botar aqui. Aqui. Bonitinho aqui. Aqui. Bonitinho aqui. O que você está fazendo? Você é doido? Nada. Não tem nada. Ó, aqui. O que você está fazendo, professor? Isso aqui, ó. Ah, vamos botar agora. Ah, célula tem núcleo. Célula tem núcleo. Vou botar um núcleo aqui. Vou botar núcleo. Então, imagine um grupo de células prismáticas, né, compridas, enfim, células. Um tecido com células. Está aqui. Está aqui. Uma célula, outra célula, outra célula, uma do lado da outra. As membranas estão se tocando? Com certeza, as membranas estão se tocando. Aí você fala assim, essas células são capazes de gerar corrente elétrica? São capazes de gerar corrente elétrica. Mas elas conseguem propagar corrente elétrica pela membrana? Conseguem, porque eles se tocam, mas aí que tá. Toda sinapse elétrica tem que ter contato, vocês sabem. Só que aqui você não consegue enxergar isso, porque nem a microscopia consegue. Tanto que eles chamam isso aqui, ó, de gap. Gap é até um termo aportuguesado, embora seja em inglês, né? Gap seria meio portão, porta, passagem, algo do tipo em inglês. Os livros de teologia em português trazem como gap, portões gap. Né? Então, o que significa? Sempre que as células se tocam, fazem sinapse, o potencial elétrico ele vai se propagar por essas gaps. Ele tá botando aqui, ó, junção, uma junção gap. Se você ampliar com a microscopia, pudesse, não dá, você conseguiria ver portas e portões, proteínas, poros, que deixam isso aqui de livre passagem para algumas substâncias. Entenderam? Então, um desenho tosco que eu fiz, o que seria? Que seria isso aqui, ó. Vou pegar um quadradinho aqui, bem fininho aqui, ó. Vamos botar aqui assim, ó. Aqui, deixa eu formatar ele aqui. Opa. E aqui. Olha só, ó. Ó. O que significa? Que entre as junções que são as sinapses elétricas, entre elas, você percebe essas falhas da membrana, esses furos, ó. Entendem? Toda célula sua que a membrana toca uma com a outra, vai chegar um ponto que a membrana tocando vai ter uma abertura. Só que essa abertura não é uma abertura, é uma proteína. Ou seja, é uma proteína que forma um tipo de poro. Ou seja, é como se fosse um tubo para facilitar, como se fosse um tubinho assim, ó. Vou botar assim, isso fica mais fácil. Tá, tubinho? Aqui, ó. Como se fosse isso, ó.
para facilitar. As gap junctions que ficam nessa... A gente desenha a fenda, mas na verdade é um canal aberto sempre, como se fosse um cano aberto sempre. Tanto de um lado quanto de outro. Não é diferente de um receptor, de um canal que abre e fecha, que vocês vão aprender comigo em neurotransmissão. Isso aqui é como se fossem tubos que ficam entre essas gaps. Tá vendo? Então, se de repente... E você enxerga isso no contato aqui, ó. Se você pudesse ampliar mais ainda, você não conseguiria a proteína. Então, vamos supor que eu, de repente, vou encher essa célula aqui, ó. Essa célula aqui. Pra cá. Ah, ele botou. Vamos supor que, de repente, eu vou encher essa célula aqui. Tá? Desse íon aqui, ó. Esse íon aqui. Sódio. Vou botar a valência dele porque não importa. Sódio. Então, de repente, eu enchi essa célula de sódio. Ou ela se encheu. Não importa agora. Só quero que vocês entendam isso. Para a gente conseguir avançar de forma tranquila depois. Subir a concentração de sódio. Subiu. Então, essa célula se encheu de sódio. Porque o sódio entrou porque o sódio quis. Não importa agora. Enchi. Só isso aqui, gente. Na natureza, as substâncias sempre vão buscar o equilíbrio. Ponto. Então, você entende que se isso aqui, se por um motivo qualquer entrou um íon chamado sódio demais, aqui a concentração de sódio vai estar muito maior do que nessa célula. O que que isso daqui vai fazer? Se aqui está demais, vai simplesmente fazer o quê? Tem o sódio aqui, né? Vou botar o sódio lá de novo. Desce aqui sódio. Desceu. Aí o sódio vai querer fazer o quê? Se ele está em excesso aqui, ele vai fazer o quê? Por diferença de concentração. Ele vai passar. Ele vai passar para onde? Para outra célula. Para se igualar a concentração. Ok, o sódio se igualou à concentração da célula do lado ali, ó. Se igualou. Falou? Falou. Aí aqui agora já tem sódio também. Ó, então o sódio que entrou aqui em excesso, passou exatamente pela membrana, aquele poro. Aí aqui ficou com mais sódio. O que vai acontecer com a célula do lado? Ficou pobre. O que o sódio vai fazer? Vai passar, e vai passar, e vai passar, e vai passando, e vai passando. Ou seja, a sinapse elétrica, as membranas celulares têm um toque e existem proteínas entre elas, chamada de gap junctions, ou podem chamar de poros também, sempre vão estar abertos, não abrem e fecham, sempre ficam abertos, deixando apenas a passagem de íons, de pequenos, íons não são pequenos, né? Sódio é um exemplo, e fique com sódio na cabeça sem saber por quê. A passagem de íons. Então, percebam que sódio, gente, é um átomo. Sódio é um átomo. Eu não consigo botar sinal demais aqui no teclado. Mas, enfim, você sabe que o sódio é um átomo. E vocês sabem que, só para começar, se o sódio é um átomo, você lembra da tabela periódica lá, tudo bonitinho? Todo átomo tem a sua camada de valência, todo átomo tem núcleo de prótons e nêutrons da forma mais simples. Em volta desse átomo há uma eletrosfera. Há elétrons circulando. Isso é básico do básico do básico. Mas um íon, o sódio tem isso. O que você está fazendo aqui? Se de repente eu consigo passar pela membrana uma corrente de átomos de um lado para o outro, como aconteceu aqui, aí como é que passou? Porque a concentração desse aqui ficou maior que era do lado. E tinha uma porta para ele passar e se igualar, porque na natureza as substâncias vão buscar o equilíbrio. Então, se de repente você passou uma corrente de átomos de um lado para o outro na membrana, legal. O sódio passou também e se igualou para cá agora. Eu passei uma corrente de átomo, mas lembre-se, quando o átomo passa, não passa só o átomo, passa ele todo. O que todo que passa nele? Passa o que está em torno dele, passa a eletrosfera também. Então, eu não estou passando pela membrana de uma célula só uma corrente de átomos, eu estou passando uma corrente de elétrons. Então, estou passando uma corrente elétrica, gerando volts. Aí o sódio, que agora ficou mais concentrado aqui, na célula do lado está pouco. O sódio vai fazer o quê? A mesma coisa.
Lá vai o sódio embora, ó. Vai embora, ó. Vai embora, ó. Ou seja, isso vai se propagando, propagando. Então, além do sódio, esse sódio arrasta com ele um monte de elétrons. Corrente elétrica, você pode ver passar no fio da tomada. Entende? Isso é um exemplo claro de uma sinapse elétrica, que, na verdade, ela não é... Ela é bidirecional. Por quê? Eu só mostrei desse lado aqui da esquerda para a direita. Mas pode ser o contrário? Pode. Se essa aqui começar a se encharcar de sódio primeiro, o sódio vem voltando. Então, a sinapse, que ela é elétrica, ela é bidirecional. Ou seja, ela pode... Então, se eu, de repente, faço um potencial... Passa aqui enche um monte de sódio aqui. Esse sódio vai ficar muito mais concentrado aqui do que essa célula. Esse sódio vai sair daqui e passar para cá. Por onde ele vai passar? Pelas duas membranas que estão tendo contato. Pelos poros. Então, o que você está passando de uma membrana para outra é uma corrente de átomos, que vai carregar uma corrente elétrica. Uma corrente de elétrons. Uma corrente elétrica. Daí, se você tiver com um voltímetro medindo ali, na sinapse elétrica, por isso que ela recebe o nome de elétrica. Entenderam? Então, são as diferenças básicas, né? Ou seja, é bidirecional por isso. Só que você vai encontrar isso nos neurônios? Não. Porque o neurônio já foge de tudo a tudo. De tudo a tudo. Por quê? Primeiro que não tem toque nem tem contato. Né? Segundo, se não tem toque nem contato, a eletricidade não pula. Como é que vai fazer aqui agora, né? Vai complicar. Aí eu preciso dos famosos neurotransmissores. Que aí a gente tem que entender hoje como que o potencial de ação é gerado para você entender na outra aula, que é a neurotransmissão. Eu já mando, hoje, depois aqui, eu já mando as duas. Mando essa e mando a próxima. Como é que você passa isso? Tá certo? E aí? Muita informação? Não, né? Eu só queria que você tivesse me dado aula de química. Pois é. Biologia. Ficou melhor? Você entendeu? Só isso. Ô, professor. Pode falar, né? Você falou lá sobre... Tem como você voltar no slide, fazendo favor? Nesse último agora que você estava lá falando sobre a elétrica, sinapse elétrica. O de cima. Isso. Esse aí seria, então, a bidirecional, né? Seria... A elétrica sempre é bidirecional. Ah, tá. A outra seria... como é que seria o nome, então? Se essa é elétrica, a outra seria química. Química. Aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Quais os tipos de sinapses que existem? Química. Ah, tá, ok. É isso mesmo aqui, tá que eu tava querendo. As químicas sempre existem entre neurônios. É unidirecional. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu? E necessita de neurotransmissores. Tá? Então, fica para essa aula o quê? Vocês terem como me descrever em forma textual, para começar, a diferença entre sinapse elétrica e química. É isso. E a química eu não entrei ainda, enfim, porque o foco dessa aula é geração e propagação como é gerada a corrente elétrica. Mas aqui você já começou a entender, pelo menos na elétrica, como que acontece a passagem de uma corrente de elétrons de uma célula para outra, na sinapse elétrica. Ou seja, porque se de repente, algum motivo, não importa agora, essa célula se encher com algum íon positivo, por exemplo, ele vai ficar com a diferença de concentração, daqui para cá. Então, o que vai acontecer? Esse íon vai atravessar a membrana para outra célula, pelos poros, por aquelas gaps aqui, ó. Perfeito? Só que você vai estar passando pela membrana átomos que têm elétrons. Se você mensurar, você está passando uma corrente elétrica. É o que acontece na sinapse elétrica, por exemplo. Então, ela pode ser tanto aqui de cima para baixo, como de baixo para cima. Não importa, esses porozinhos vão estar abertos dos dois lados. Por isso que é bidirecional. A química não, ela é unidirecional, porque ela precisa de toda uma explicação anatômica, que eu vou chegar lá, e dos famosos neurotransmissores. Então, primeiro, eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. E formulassem, depois vocês assistam aula de novo, formulassem o quê? Em questão. Então, já vou botar assim, diferencie morfologicamente, anatomicamente,
e funcionalmente uma sinapse química de uma sinapse elétrica. Bom. Devagar, professor. Peraí. Tá gravado. Vou escrever aqui para vocês, peraí. Tem como voltar no... Esse aqui? Isso. Ai, eu anotei errado. Eita. Dá um print aí. Boa ideia. Ô, professor. Oi. Naquelas divisões que você mostrou de uma célula tipo qualquer, mostrando a concentração de sódio passando por cada célula, essa concentração ela vai diminuindo em pouco, não vai? Até se igualar ao meio. Entendeu? Se você se igualar ao meio, você morre a corrente elétrica, ela para. Só que esse meio nunca vai ser igualado. Por quê? Porque você vai ouvir logo daqui para frente que uma das funções da membrana celular, qual é? Manter as concentrações entre os meios externos e internos diferentes de propósito, que é a função da membrana. Exatamente para acontecer isso que vocês estão vendo agora. Sacou? Entendi. Isso. Mas eu vou deixar para falar depois, que é muita informação. Professor, volta lá no slide que você fez aí do... Sim, senhora. Por favor. Ah. Aqui, eu tô mexendo com o mouse querendo que você veja. É ótimo. Não consigo ver. Olha só, você criou da esquerda para a direita, mas sim, como você disse que ele é bidimensional... E direcional. Bidirecional, ou seja, independente de onde vier o sódio, a concentração. O sódio, vamos falar o sódio, a concentração de sódio, ela vai se manter como se fosse um círculo, né? Tipo um círculo, como se fosse um trem de duas mãos, de duas vias. Você tem tanto os poros que permitem a passagem para cá, quanto permitem a passagem para cá. Mas aí o seguinte, vamos supor que a primeira célula do lado direito, porventura, ela acabe tendo uma concentração maior de sódio, ou seja, ela vai voltar para poder igualar todo. Mas quando chegar, por exemplo, na última aqui, se aqui com o que ela recebeu de volta, ela vai aumentar. Automaticamente, ela também vai mandar de novo. Então, ou seja, ele vai ficar circulando. Ciclo vicioso. Isso. E, na verdade, isso tem um nome. É o mecanismo de retroalimentação. O sódio fica assim, ó. Entendeu? Agora, você acabou de me falar algo que acontece no seu nódo sinatrial. Isso é chamado de ciclo reverberante. Você fica reverberando a corrente elétrica, devido ao sódio ficar rodando na célula. Você chegou no ponto lá de pasteurização já, tá? Eu gostei. Ó, olha o raciocínio dela. Se essa célula se encharcou de sódio, o sódio vai vir para cá. Encheu essa. Você está gerando eletricidade. Ó. Encheu essa. Essa aqui já ficou vazia. Aí o sódio volta. Ou seja, você vai criando esse ciclo. Ó. Isso aí existe nos neurônios também, só que é na parte da neuro. Então, você pega um foco epilético lá no sistema nervoso central, ele fica reverberando isso aqui, ó. A ideia é a mesma, só que o mecanismo é diferente, que você falou como se pensa no foco epilético, por exemplo. Entendeu? Você fica reverberando átomos que não param, íons, que não ficam entrando e saindo toda hora sem regulação. E o neurônio fica disparando para a musculatura. A pessoa pode ter um processo convulsivo. Perfeito. Cabe a função da membrana, que eu vou falar lá na frente, ela regular isso. Porque a função da membrana não é envolver e proteger a célula. É regular o quem vai entrar, o que vai sair. Entendeu? Ô, professor, então quando existe essa disfunção, vamos dizer assim, que é o que causa o impulso elétrico da crise epilética, isso aí seria, então, uma deficiência nessas membranas de proteger, de manter esse equilíbrio? Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pergunta de novo. Peraí, entendi. Faz de novo a pergunta. Você falou que a função da membrana celular... É selecionar o que vai entrar e o que vai sair dela. Então, quando existe essa disfunção
do sódio, por exemplo, que vai gerando, Certo. e aí ele acaba criando na pessoa uma crise epilética, né? Que é a Se for um desordem neurônio, elétrica. se for um neurônio, sim, perfeito. Então, a gente pode dizer, então, que quando acontece isso, essa disfunção que causa essa crise epilética, é algo que está de errado nessa membrana celular que não está conseguindo fazer essa seleção? Sim, perfeito. A célula está com aquele grupo celular que está gerando esse foco reverberante, tem mais canal de sódio que o normal, tem que ter o canal de potássio, ele não está funcionando, ou seja, a despolarização, que eu vou entrar depois, a repolarização não está acontecendo de forma, ou seja, o estímulo e a inibição, que é o relaxamento, não está ocorrendo de forma ideal nesses grupos de neurônios. A culpa é da membrana, com certeza. Ah, mas existem remédios que acertam a membrana? Existem. Entendeu? Mas a sua pergunta, para ser mais focal, é a membrana. O problema é na membrana. Entendi. É na membrana. O defeito é lá. E até, eu só não vou falar agora, porque vai entrar em coisas muito... Mas eu até explico para frente qual é o defeito, para a gente entrar em patologia. São os receptores de membrana. Aqueles famosos receptores. Beleza, entendi. É legal. Tem muito pano pra manga aqui, gente. Gostei. Vou parar de gravar?